um composto desenvolvido para aumentar sabor, consistência e a validade de produtos, especialmente os industrializados, é a gordura trans, né, Perdigão? É verdade. Nos Estados Unidos, alimentos que possuem este composto estão sendo retirados dos supermercados. No Brasil, o consumo supera os índices apontados como recomendáveis pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Esse é o nosso assunto com a nutricionista e professora da PUC, Carla Piovesan. Boa tarde, seja bem-vindo à Conexão RS. Aliás, boa noite, já anoiteceu, né? Boa noite, boa noite. A gente está acostumado a falar boa tarde, porque até pouco tempo a gente estava, né, no horário de verão. Exatamente. Bom, olha só, Perdigão. Perdigão lembrou muito bem, né, que o governo dos Estados Unidos determinou que o uso, né, da gordura trans nos alimentos não é seguro e que os produtos que possuem esse componente em sua composição, né, devessem então ser retirados, né, da comercialização. Quais os principais problemas para a gente entender, até para não misturar, né, achar que tudo é gordura trans, né, temos as gorduras saturadas. Qual a diferença entre elas e por que a gordura trans se tornou um vilão tão grande, Carla? Tá bem. Isso é bem importante para a população saber, né? A gordura saturada é aquela gordura que vem originalmente dos alimentos de origem animal. Então, gordura saturada, origem animal. Os óleos vegetais ou as gorduras insaturadas são todos aqueles óleos derivados dos vegetais. Tá? A gordura trans, o que ela é? Ela é a transformação de um óleo vegetal. A fórmula química dessa gordura ela fica muito parecida com a gordura saturada. Então, se pega um óleo vegetal e se transforma ele, né, numa fórmula muito parecida com a gordura saturada. E o que vai acontecer é que ela vai fazer mais mal no nosso organismo, ela vai ser mais prejudicial do que a própria gordura saturada. Então, assim, não foi o FDA quem determinou que ela não é segura. Na verdade, foi uma soma, né, de muitas décadas que ela vem sendo usada na indústria e muitos trabalhos, a gente chama de ensaios clínicos, né, muitos trabalhos com populações demonstrando que quem consome um alto índice dessa gordura tem uma maior propensão a algum evento cardiovascular e maior índices de colesterol ruim no sangue. Agora, a gordura trans ela é utilizada para que finalidade pelos produtores, pelas fábricas? Se ela faz tanto mal para as pessoas, por que ela ainda é utilizada, tu sabe? Na verdade, assim, ela é uma gordura mais estável hemodinamicamente, assim, né, em termos de temperatura. Então, para se produzir um alimento, ela dá uma consistência melhor, ela dá uma cremosidade. Alguns biscoitos que precisam de uma certa crocância, como no caso os waffles, eles precisam de bastante crocância e eles precisam ter a gordura trans para dar essa característica, né? Os sorvetes, cremes, mas assim, até pouco tempo atrás, estava muito característico sorvete, biscoito, chocolate, margarinas, né? Era um grupo assim mais específico. Hoje, a gente pode comprar um biscoito que se diz integral, que se diz light, e ele tem gordura trans, muitas vezes, né? A gente pode comprar uma massinha de pizza integral light e ela pode ter gordura trans. Então, está sendo muito disseminado na indústria. Então... Agora, eu fico pensando, bom, isso se tornou também, digamos, uma ferramenta para os publicitários, nas embalagens, chamar a atenção, né, das pessoas, já que foi amplamente divulgado, pelo menos quase todo mundo sabe que a gordura trans não faz bem, e aí se coloca na embalagem, este não tem gordura trans e tal. As pessoas confundem muito achando que aquilo caracteriza que o alimento, por exemplo, é light. E não é essa a verdade, não é? Como é que a gente pode interpretar isso? Eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo, assim, quem me conhece já pode falar junto, assim. Existe o rótulo comercial, que é aquilo que, eu não sei se a culpa é do publicitário, se é do fabricante, é aquele rótulo que o produtor lá, né, o dono da marca, quer que tu olhe e compre. Isso não é o mais importante para o consumidor. O mais importante é a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, se tu fores procurar, é a parte mais escondida do rótulo. Não é a tabela nutricional, não é onde dizem as calorias, é uma lista dos ingredientes que o alimento compõe. O que acontece, né? A Anvisa, a regulamentação dos rótulos alimentares no Brasil, ela permite que os rótulos tragam esses selos de 0% gordura trans ou de, né, não contém gordura trans, quando o alimento contém até 0,2 gramas por porção. Então, assim, eles não estão
digamos assim, infringindo alguma lei. Não, a própria lei da rotulagem determina que até 0,2 gramas por porção o alimento pode se dizer sem gordura trans. Isso é muito ruim, né? Eu acredito que a parte ruim já começa por aí. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo para os alunos, para os pacientes, não olhem o rótulo comercial, olhem a lista de ingredientes. Ali, se tiver gordura trans como ingrediente, vai estar escrito gordura vegetal hidrogenada ou gordura vegetal. Se tiver uma dessas duas expressões, eu sugiro que não compre o produto. Repete para a gente quais são as duas. Gordura vegetal hidrogenada, que é como se fosse o nome completo da gordura trans, mas atualmente o hidrogenada está caindo por terra, está aparecendo só gordura vegetal. Então, esse nome também significa que aquele alimento, muito possivelmente, 99% de chance de ter a gordura trans. A pessoa pensa, gordura vegetal, é da terra, é da natureza, mandam então comer, não tem problema. Verdura, é gordura vegetal. Isso aí, é vegetal, pronto. Né? E aí acaba se mascarando. Agora, o detalhe é esse que ela chamou a atenção, né? A Carla disse muito bem. Como é difícil ler um rótulo, né? Como é difícil ler uma embalagem. Eu não leio embalagem, eu leio normalmente a tabelinha nutricional e fico tranquilo. Não lia, Fernando, não lia. A partir de agora tu precisa ler. Precisa ler, porque a gente procura o quê? Calorias, sódio hoje em dia, que está na moda também, e a gordura trans. E até esquece das outras gorduras, quando às vezes o alimento é carregado de outras gorduras também, né? Perigo. Agora, a regulamentação aqui no Brasil, tem algum projeto que venha a tirar a gordura trans dos alimentos industrializados? Alguma movimentação? Existe toda a questão de rotulagem, propaganda de alimento, ele está sendo bastante modificado e eu penso, né, vejo, a gente tem evoluído bastante nesse quesito. Essa questão da proibição da gordura trans, eu acredito, os Estados Unidos não foi o primeiro país, né? Lá, mais de 10 anos atrás, a Dinamarca já fez isso, né? Não lembro exatamente, mas a Suíça também já fez. Então, assim, eu acredito que seja um caminho, né? Todas as ações de políticas públicas, elas enxergam esses dados desses trabalhos, né, dessas pesquisas, e com o passar do tempo, tanto a pressão da população, dos veículos de comunicação, isso vai trazendo à tona a necessidade de novas leis, políticas de rotulagem. Então, acredito que sim, acredito que a gente vai caminhar em breve para isso, espero. Tomara, né? Agora, bom, essa nossa vida nos leva a consumir, hoje em dia, muitos alimentos industrializados, né? É possível, agora a opinião da profissional, da nutricionista, é possível a gente, digamos, criar uma dieta ou adotar uma dieta que possa ter de vez em quando, ou a gente deve abominar de vez e largar os industrializados e procurar uma dieta mais saudável? Quanto mais saudável, no meu ponto de vista, melhor, né? O novo guia alimentar para a população brasileira, que inclusive é livre na internet, para que todos possam acessar, esse novo guia que foi publicado no ano passado, ele é maravilhoso num sentido que ele traz algumas informações, digamos assim, colocando os alimentos em diferentes categorias em relação ao processamento. Então, a base da alimentação do brasileiro, e é um documento muito elogiado mundo afora, né? Ele é um exemplo. Então, assim, ele traz os alimentos no nível de processamento. Então, os alimentos não processados, o que são eles, né? Aqueles que vêm direto da natureza, deve ser a base da nossa alimentação. Então, assim, vamos pensar frutas, vegetais, hortaliças, né? Toda a parte dos hortifrutis tem que estar presente de uma forma, realmente, um percentual grande. Depois, aqueles alimentos minimamente processados, que foram apenas colhidos, lavados, embalados, como arroz, o feijão, a lentilha, né? Uma própria carne. E assim ele vai categorizando não processados, minimamente processados e ultraprocessados. Então, acho que o que tu deve estar me perguntando mais é em relação aos ultraprocessados. Sim, é possível viver sem. A gente apresentou uma matéria da TV Cultura que falava especificamente dos alimentos ultraprocessados. Dá para dar alguns exemplos? Dos ultraprocessados seriam, assim, as bolachas recheadas, o sorvete, né? São alimentos realmente que... O chocolate também? O chocolate é ultraprocessado, suco de pacotinho, né? Então, tem muitos alimentos que realmente não são necessários. Se tu pensar em um dia inteiro de alimentação, eles não precisam entrar. Ah, mas a bolachinha é prática. Mas ela
facilmente é substituída por uma fruta. Facilmente ela é substituída, vamos pensar agora, por um iogurte, por um copo de leite. Eu estou imaginando as pessoas em casa pensando assim, facilmente algumas vão contrariar e dizer assim que é difícil. Porque a gente acaba se tornando um viciado, por exemplo, em açúcar, entre outras coisas que nos levam, né? É uma questão de hábito. Mas a troca das bolachinhas recheadas, para quem tem criança, a troca das bolachinhas recheadas por cookies, por exemplo, é válida? Aí, ou os cookies são ultraprocessados? Depende dos cookies que a pessoa for escolher, né? Então, assim, sim, eles são ultraprocessados também, mas, por exemplo, entre uma bolachinha, se vai comer uma bolachinha, ok, né? Vários pacientes eu prescrevo bolachinha se eles me dizem, não, eu quero comer, ok. Aí eu ensino a ler o rótulo e escolher algum que pelo menos não traga gordura trans dentre os ingredientes, que tem vários. Agora a gente está falando aqui, Bibi, sobre a gordura trans, a gente conversa muito sobre isso aqui, porque a gente tenta ter uma alimentação balanceada. Aqui na TV e na rádio a gente tem essa cultura de conversar bastante e tentar melhorar a alimentação. A gente come aqui no bandejão que é equilibrado, tem nutricionista e tudo mais. Acabei de comer minha maçã da tarde. Tu acabou de comer tua maçã, Isso. banana, enfim, a gente tenta, né, na medida do possível. Mas para quem está em casa e não tem muito esse hábito, quais são os malefícios da gordura trans? A gordura trans, ela é uma molécula, né, de gordura que ela vai ser carregada para a nossa circulação, tá? Uma vez estando na nossa circulação, ela vai aumentar o tal do colesterol ruim, né, o LDL. Ela vai oxidar essa molécula e mais facilmente vão se formar placas de ateroma, que são as placas de gordura, né, que a gente chama, né, de uma forma mais coloquial, assim, aquelas placas de gordura que entopem as nossas artérias. Então, o maior problema da gordura trans é esse aumento da formação, da oxidação do tal do LDL para a formação de placas de ateroma. E ela tem relação com peso também, com as pessoas quando pensam em dieta, por exemplo? Sim, ela é uma gordura que está muito relacionada principalmente com a gordura abdominal. Né? Então, aquela concentração de uma maior quantidade de gordura no abdômen tem uma relação direta com o consumo de gordura trans. Agora, tu citaste no rótulo, né? Então, tem outros vilões ali, além da gordura trans. Que outros vilões são esses que a gente deve prestar atenção, além da gordura trans? No meu ponto de vista, é o principal, nesse momento, né? Outras coisas que a gente precisa entender, como tu mesmo falaste, né? Alimentos com muito açúcar. Então, essa lista de ingredientes do rótulo, na minha opinião e de vários profissionais, é a parte mais valiosa, principalmente porque ela é escrita de forma decrescente. Isso também é lei, é regulamentação. Então, o primeiro ingrediente é aquele que mais contém no produto. Então, se tu vai comprar um achocolatado para o teu filho, tu espera que o que mais contém ali seja chocolate ou cacau. Na verdade, não é açúcar. Então, né, é isso que a gente tem que pensar. Se tu vai comprar uma barra de cereal, tu espera que o primeiro ingrediente seja cereal, a maioria é açúcar. Então, assim, principal mesmo, né? Eu vou focar assim nessa lista de ingredientes. Primeiro, tudo que contém vai estar escrito ali e tudo que contém vai estar escrito ali de uma forma decrescente do que mais contém para o que menos contém. Então, se as pessoas utilizarem isso como uma informação importante, elas mesmas vão poder definir, né, se querem o produto. Se esse produto, o primeiro ingrediente dele é açúcar, isso serve para mim? Não, para mim não. Então, eu não consumo. Né? Mas tem outras questões também, né? Tem o sódio, como tu falou. O sódio, o açúcar e a gordura trans é o principal. Agora eu tô com medo, é porque ela citou... Tem umas bolachinhas, tu já viu essas bolachinhas que elas circulam bastante na redação, que tem gente se enganando, hein? É verdade. Comendo, bolachinha integral, e ela vem com o nome de fit, e não sei mais do que. E aí quando tu vai dar uma olhada no rótulo, olha, já começa pelas calorias, né? Já não é pouca. Tem muito produto que está travestido aí de saudável? Muito. Tem alimentos que trazem bem grande assim, a informação integral, pacotinhos pequenos, com vários biscoitinhos, sem recheio, salgados. Ele se diz integral e se diz sem gordura trans. Se tu for ler a lista de ingredientes, vai ser exatamente assim. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a nossa farinha branca, vírgula, gordura vegetal, que é trans, vírgula, farinha integral. Então, como eu disse, em ordem decrescente. Nesse exemplo que eu dei, a gordura vegetal, que é a trans, vem antes da integral. Então, esse pacotinho que se diz integral e sem gordura trans, na verdade, ele tem mais trans do que a integral. Então, assim, sob o meu ponto de vista, isso não poderia, né? Mas, logicamente, é uma regulamentação que existe e que eu espero que num breve período de tempo isso seja ajustado. Eu estou me sentindo enganado, de certa forma. É verdade. Né? Atenção você que está em casa, viu? Preste muita atenção. É de ordem decrescente. Isso. Crescente, isso. Decrescente, do que mais contém para o que menos contém.
Agora, também não dá para se iludir, por exemplo, eu estou lembrando agora, não é no caso do como é que tu citaste, não é a informação, não tem é, dois boxes, não né? é a tabela nutricional. A tabela nutricional, não é. Mas, por exemplo, o sódio costuma estar lá embaixo. O sódio está na tabela nutricional. Aí tem uma questão de o quanto, né? Parece que são pouquíssimas miligramas. E, na verdade, comparado à tabela que o nutricionista nos passa, não é pouco, não. Aí depende do alimento. Pelo percentual, por exemplo, pode ajudar? Isso. Ali o último item da tabela, né, nutricional, da informação nutricional, a última coluna é um percentual VD, percentual do valor diário. Sim. Isso seria quantos % que aquele número representa numa dieta de 2.000 calorias. Nem todos nós precisamos de 2.000 calorias, mas ele já dá uma ideia, né? Então, se tiver lá, vamos supor, um produto com muito sal, um molho shoyu, um caldo, um tempero desses prontos, se tu olhar ali o VD, né, ele vai ter uma porcentagem altíssima, 30%, 40%, 50% do valor diário. Esse alimento não deve ser consumido. Né? Nem chamaria de alimento, é um produto ultraprocessado. Pois é, e no caso dos enlatados, por exemplo, o atum ele salva vidas, né? O atum e a sardinha salvam vidas. Eles são recomendados também? Sim. Até nesse novo guia para a população brasileira, ele está antes de muito alimento processado. Então tem muita gente comprando bolachinha fit, produtinho integral e não comendo o atum porque ele é enlatado e tem sal. Na verdade, ele é muito mais saudável do que a bolachinha, né? Então, isso a gente tem que cuidar. O ideal é que a gente personalize mesmo para cada pessoa com uma orientação nutricional. Mas, no geral, consumir um atum e uma sardinha é super saudável. Sim. Tira um pouquinho do sal do resto do dia, né? Não coloca tanto sal e come tua sardinha e teu atum de uma forma bem tranquila. Olha, eu quero, agora, durante a entrevista, eu vou fazer uma pergunta de uma telespectadora, a Andressa, que está nos assistindo na Califórnia, via online, né? Acredito eu, pelo site da Ubra TV, o novo site da Ubra TV. Quero já mandar kiss and hugs para a nossa querida Andressa, que está lá na Califórnia, e ela fez uma pergunta que é a seguinte: veganos, vegetarianos, às vezes optam por exemplo, uma bolacha em vez de consumir a carne, né? Estão correndo o mesmo risco ou por ter uma dieta um pouco mais saudável? E isso depende também, vamos colocar aqui os alimentos orgânicos e aqueles que levam agrotóxico. Enfim, o vegano tem que prestar atenção também? Sim, o vegano. Tanto vegano e vegetariano é um pouquinho diferente, mas assim, sim, eles não vão ter as carnes. Talvez procurem produtos mais industrializados, mas assim, principalmente os veganos, eles têm toda uma filosofia mais natural, de alimentos, né, mais orgânicos, então isso os protege de uma certa forma. Os vegetarianos, se estiverem trocando alimentos saudáveis, como um peixe, uma carne, por uma bolacha com gordura trans, aí vão estar em perigo, sim. Então, a ideia é possível ser vegetariano, é possível ser vegano de uma forma saudável, de preferência orientada, porque não é fácil, tá? Mas sempre com essa mesma relação com a lista de ingredientes, com os rótulos, para não consumir gordura trans. Então, bom, a dica seja vegano, vegetariano, enfim, é procurar uma nutricionista até para poder equilibrar essa dieta quando a gente elimina alguns alimentos, especialmente a carne, né? Isso, procurar um nutricionista quando possível, lógico, né? Muito bom. Quem sou eu para falar, né? Muito Sim. bom. Mas também já utilizar dessa autonomia, né? De verificar os rótulos, de olhar a lista de ingredientes, de conferir, né? Por exemplo, muitos pais dão para os filhos os pãezinhos, aqueles dentro do pacote transparente, Sim. Um pãozinho de massinha, ele vem escrito 0% gordura trans, mas ele tem gordura trans. Então a gente já está, entre aspas, entupindo as artérias das crianças. Né? Então uma coisa que seria fisiologicamente para a idade adulta ou para o envelhecimento, está começando de uma forma muito precoce. Inclusive, esse pãozinho que tu está citando, que eu acho que eu sei qual é, aquele que parece um pezinho de bebê, né? Bem pequenininho, já tem até a versão integral. Tem, mas ainda tem gordura trans. Pois aí que tá. O curioso é que depois, com as crianças consumindo esses produtos desde muito cedo, o consumo de medicamentos para o colesterol também vai começar bem cedo. Provavelmente. Sim. Olha, eu quero agradecer a aula, a disponibilidade. Carla Piovesan, professora da PUC, nutricionista, esteve aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda e muito obrigado pelas dicas. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Sempre que puder, para mim é um prazer ajudar a disseminar essas informações. Quero ver todo mundo agora parado nas gôndolas do supermercado, assim, ó. Não vai com pressa, vai devagar. Leva a lupa. Isso, leva a lupa, é bom. Muito obrigado, Carla.